Olá, sou Gabriel Aparecido Anísio Caldas, aluno do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso, na modalidade de doutorado. Minha linha de pesquisa é Comunicação e Mediações Culturais. Sou orientando então da professora doutora Patrícia Osório. E dentro deste trabalho a ser apresentado, hoje iremos abordar a legislação laboral e as tecnologias digitais. Então, dentro dessa ideia das tecnologias e das relações laborais, surge o nosso problema de pesquisa, que é justamente como as tecnologias digitais interferem nas relações de trabalho e na proteção legislativa. Então, se faz necessário reflexões e questionamentos acerca da atual situação do trabalhador frente aos avanços tecnológicos que impactam, então, suas atividades laborais e suas relações de trabalho. Então, dentro dessa ideia, se faz necessário nós contextualizarmos o momento atual, que é justamente uma transição entre uma economia baseada na industrialização e uma economia baseada na globalização, ou seja, uma internacionalização. E como a tecnologia, então, influencia em tudo isso. Ou seja, hoje nós falamos até de um capitalismo tecnológico, segundo inúmeros autores. Com base nisso, pessoal, nós temos como objetivo geral da pesquisa analisar, então, as tecnologias que impactam os meios de produção e qual a sua influência nas relações de trabalho, na proteção legislativa. Então, diante de um cenário sociocultural alicerçado numa perspectiva de globalização e num sistema capitalista, nós precisamos, então, compreender como fica essa relação laboral. Como objetivo específico, então, nós temos que analisar as relações entre trabalhadores e plataformas digitais de entrega de mobilidade urbana durante o período de 2020 a 2022, ou seja, durante um período pandêmico. Então, nós vamos verificar a influência estatal na autonomia das relações entre empregados e empregadores, decorrente, então, de políticas públicas e projetos legislativos para a proteção do trabalhador em decorrência desses avanços tecnológicos. Iremos, então, identificar e analisar casos a partir de decisões do Poder Judiciário acerca das temáticas proferidas durante este período pesquisado. Então, a questão metodológica será feita por um tipo exploratório, bibliográfico e documental, bem como também iremos aí analisar a questão do método com base nos conteúdos coletados. Então, nós encontramos numa fase de desenvolvimento inicial, numa parte bibliográfica, introduzindo agora a pesquisa em sites jurídicos, os tribunais regionais de trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e as próprias varas do trabalho, para conseguir então uma quantificação e uma definição das categorias a serem analisadas. Então, a partir dessas referências, nós vamos fazer a coleta de dados para se ter uma discussão dos resultados. Então, nós pretendemos aqui, com base nessas decisões, fazer uma análise e confrontar com as ideias e referências dos autores adotados. Então, hoje nós temos que esta evolução, ela acompanha ou não as questões tecnológicas? Existe proteção legislativa adequada para isso? Como foi essa reforma da CLT? Esta flexibilização que veio e alterou inúmeras situações. Como se dá, então, atualmente essa relação de trabalho e relação de emprego, que são coisas distintas? Como esses trabalhadores poderão ter proteção? O que é uma relação de trabalho? O que é uma relação de emprego? Ainda verificando o papel do direito do trabalho no sistema capitalista, que é de suma importância. Ele tem que
trazer, sim, o mínimo de garantia. E como fica também esse direito do trabalho na era da revolução tecnológica, que é o que nós iremos abordar, e ainda tratar dessas relações trabalhistas medidas por tecnologias, como a questão da uberização, como a questão do teletrabalho, do trabalho virtual, do trabalho digital. Então, com base nisso, nós temos essa perspectiva. Então, nós temos que verificar se o legislativo e o judiciário brasileiro, eles têm um modo suficiente de garantir isso. E como essa jurisprudência, como essa decisão, então, ela está afetando as relações de trabalho. Então, por fim, nós esperamos que com essa pesquisa possamos contribuir para a discussão sobre as relações de trabalho na contemporaneidade.